resultado da falta de caráter é perder a sua posição alta, a posição alta que você deveria ocupar. Então a falta de caráter me tira a possibilidade de ocupar altas posições. Vamos juntos, pessoal, para reforçar. O resultado da falta de caráter é perder a posição alta que eu deveria ocupar. E a palavra nos ensina isso, né? Sobre sabedoria. A palavra nos ensina, não despreze os pequenos começos. A palavra nos ensina que a gente não deve olhar para aquele momento, que olhar para a visão. Ó, qual o meu sonho? Onde eu quero chegar? Então não despreze os pequenos começos. Não despreze aquilo que você faz hoje, o seu trabalho, por exemplo. Às vezes você está lá e você despreza o que você faz. Você despreza, eu estou aqui por conta do dinheiro, eu não gosto do que eu faço. Não existe subemprego. O bispo já falou isso, existe alguém que ocupa aquele lugar e valoriza aquilo. É impossível ser excelente sendo instável. Ser escravo é algo pequeno? Você acha que é? Ser um pastor de ovelhas é algo pequeno? Será que você acha isso? Será que é humilhante? Será que você olha para muita coisa e acha que é humilhante, que é pequeno? Não, eu não me sujeito. Se alguém me vê fazendo isso, acha? Lavar os pés de alguém é algo pequeno? Será que você acha? Você tem essa cabeça ainda arrogante? Por isso que você não ocupa lugares altos. Porque José mostrou que ser escravo não era algo pequeno. Davi mostrou que ser um pastor de ovelhas não era algo humilhante, não. Jesus mostrou que lavar os pés das pessoas não era algo que diminuía ele. E ele falou isso quando, pessoal? Quando eles estavam lá, os discípulos discutindo, quem será que vai ser o maior? Não, porque eu fiz isso, eu estou ajudando Jesus nisso. Não, eu estava lá naquele dia quando ele curou tal pessoa, então ele deve confiar mais em mim. Jesus mostrou o caminho errado. Jesus ensinou, no momento que eles estavam lá falando quem era o mais importante, o que era ser o mais importante. O maior é aquele que está disponível, é o que serve, é o que faz o melhor onde está, é o que é uma bênção na vida das pessoas. O que a gente tem que começar a trabalhar? Tem que trabalhar para ser inesquecível. Fala, eu preciso trabalhar para ser inesquecível. Inesquecível. Então, sendo generoso com dinheiro, generoso com tempo, generoso com atenção. Porque o volúvel de humor, o volúvel de vontade, o volúvel que é indisciplinado, esse já não será excelente. Ele é volúvel. Então, seja controlado pela palavra de Deus. Seja uma pessoa confiável, seja uma pessoa guiada por Deus, uma pessoa que tem visão. Jacó considerava Rúben o mais excelente dos filhos, mas a sua instabilidade roubou tudo. Tem gente que tem tantas bênçãos, tanto potencial, tanto valor, mas é roubado pela instabilidade, perde o seu lugar. As coisas boas que poderia ter, ele vai perdendo. Perde o lugar na família, perde o lugar na empresa, perde o lugar na vida dos filhos, perde o lugar no casamento, perde o lugar na vida dele mesmo. O lugar de Rúben foi para quem, pessoal? Fala, para José. O maior, o número um, o primogênito, perdeu o lugar para um dos últimos filhos. Isso não era uma cultura, não era assim que funcionava. Mas o lugar de Rúben foi para José. E José, sim, José foi um exemplo de excelência. José não foi instável. Todo mundo, nações dependeram de José. José foi o líder da sua família. Mas quando a gente analisa a tribo de Rúben, eles não fizeram nada de relevante. Não tinha ninguém, não sai uma pessoa impactante, fulano da tribo de Rúben. Não teve. Então toda a descendência daquele homem foi roubada porque o pai dela, o patriarca, o Rúben, permitiu. Então nós precisamos governar sobre nós mesmos, para que a gente não venha perder a nossa posição. Fala comigo, pessoal. Eu serei tão excelente que será impossível ser ignorado. De novo, eu serei tão excelente que será impossível ser ignorado. Mais uma vez, eu serei tão excelente que será impossível ser ignorado. Você crê nisso? A gente precisa crer, porque é o que a gente já falou em outros momentos. A mente, ela o quê? Ela mente. Fala, mente para nós. E as emoções, elas são crianças, elas não amadurecem. Então, se ela não amadurece, quem tem que amadurecer? Quem? Eu tenho que amadurecer. Então, o tipo de pensamento que eu tenho antes de dormir e acordar define aquilo que eu acredito, os meus valores. Você já não viu que parece que hoje em dia as pessoas não pensam? Sim ou não? Você já não falou e olhou pra alguém e falou, puxa, parece que essa pessoa não pensa, olha o que ela tá fazendo. Tá no automático, é exatamente isso. Ela vive no automático. E a palavra me ajuda a ter foco, a palavra me dá direções, a palavra me diz, perdoe. Ela não diz, perdoe quando você quiser. Não, ela fala, perdoe com decisões. Então, uma pessoa que ela não foca na palavra, o que ela passa o dia inteiro pensando? Ela vai pensar em sexo, ela vai pensar em dinheiro, ela vai pensar nos sentimentos que ela ainda carrega, e ela
ela vai ser guiada por isso, porque é isso que ela está pensando. Se ela não é guiada pela palavra, ela vai ser guiada por todas essas direções, essas emoções. Então, se nós não tivermos algo maior, nós vamos viver com base em coisas inúteis. Então, uma mente que não é treinada pela palavra, ela vai ser levada para lugares muito perigosos. A Sara, por um momento, pegou um problema para a vida dela. Por quê? Porque ela foi pelas emoções. Ah, Deus não quer, Deus me impediu de ter filhos. Então pega aqui minha serva, a escrava, vou formar família através dela. Olha o problema que ela pegou para a vida dela, que tem resultados até hoje. Então uma das coisas que a palavra diz que a terra não suporta é um escravo que vira rei. Porque uma pessoa de mente escrava, ela acaba com a própria vida e com a vida dos outros. Então, dar poder a alguém que tem uma mentalidade errada é uma tragédia. Tem estudos que dizem que a gente tem 5 segundos para expulsar um pensamento ruim. Depois disso, só substituindo, mas ele nunca é apagado. Ele está sempre lá. A gente só vai tentando ressignificar, mas ele não sai. Mas aí tem pessoas que passam anos, pessoas passam uma vida pensando em coisas erradas, pensando naquilo que fizeram com elas, no que não fizeram com elas, pensando em sexo, pensando no próximo relacionamento, pensando em formas e formas de ganhar dinheiro, ou seja, isso traz o quê? Ansiedade. Então, quando eu tiro o foco da coisa certa e coloco nas coisas erradas, eu vivo uma vida de ansiedade, eu vivo uma vida infeliz. Geazi, ele tinha um potencial, ele tinha um futuro incrível. Ele era servo de Eliseu, que já era um homem espetacular, que veio de ser um servo de Elias. Então ele tinha todo o potencial de ser um grande Geazi, a gente poderia falar. Teve 3 vezes mais unção do que Eliseu, mas ele preferiu atrás de pegar qualquer coisa. Trocou tudo, perdeu o destino dele por conta de uma mentalidade. Eliseu largou tudo para seguir Elias. Ele quis algo maior. Então quem vive por emoções, ele está sempre tendo uma atitude infantil. Ele faz as coisas que pode até não ser pecado, mas é infantil. E muitos homens vivem assim. Pode ser que algumas coisas que muitos homens façam não seja nem pecado, mas é imaturidade. É uma atitude infantil. São imaturos. Ele quer ter credibilidade, mas ele perde essa credibilidade todos os dias por conta dos descontroles, por conta da imoralidade, por conta de viver de imagem, para se afirmar como homem, numa ignorância, numa falta de identidade. Ainda atraem a esposa, ainda mexem com pornografia, são estúpidos, são ignorantes e acham que isso é ser homem. Ser estúpido, falar grosso, gritar, bater porta, sair pisando duro, isso é ser homem. Não, isso é imaturo, isso é coisa de criança. Então, são crianças emocionais. E as emoções, o que a gente falou? A mente mente e as emoções são eternas crianças, elas nunca vão amadurecer. Muitas pessoas passam aí 20, 30 anos no mesmo lugar por conta de estarem no mesmo lugar mental.